Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja com cada um dos irmãos, amém? É muito bom estarmos aqui na casa do Senhor para meditarmos na palavra do Senhor. Antes de lermos a palavra, pode abrir a Bíblia em Neemias capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura dos versos de 1 a 15. Abriu? Agora, antes de fazermos a leitura, olha assim para a sua mão. Dá uma olhada para a sua mão. Pode ser a direita, pode ser a esquerda, não importa. Já está calejada? Nós estamos aí construindo os muros com Neemias, sua mão já está calejada? Agora sim, vamos prestar bastante atenção nesse texto. Quero lembrar os irmãos antes da leitura o seguinte, olha só, Neemias era um servo de Deus, Neemias, assim como eu e você, fazia parte da aliança de Deus, ele era parte do povo de Deus, fazia parte da aliança estabelecida por Deus, assim como nós fazemos nos dias de hoje, parte da aliança com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Neemias, ainda que sendo parte do povo de Deus, ainda que sendo um servo de Deus, ele estava vivendo tranquilamente no palácio, na cidadela de Suzã. E ele servia ali o rei Artaxerxes como seu copeiro pessoal. Independente de toda a miséria e desprezo ou dificuldade que o povo em Jerusalém estava vivendo. Neemias estava lá no palácio, tinha o seu trabalho, um trabalho de status, alheio a todo esse sofrimento que o povo de Deus estava vivendo. Neemias não recebeu nenhum chamado especial. Neemias não foi visitado por um profeta, Neemias não foi visitado por anjos, Neemias não teve sonhos e nem arrepios. Ele não teve visões da parte de Deus, mas ao tomar conhecimento da miséria e desprezo em que vivia o povo de Deus, ele simplesmente se importou. E a partir daí, ele passou a orar e jejuar. Orou e jejuou por 4 meses. E esperou uma oportunidade. E quando ele teve a oportunidade, sem se preocupar com a sua segurança, sem se preocupar com o seu conforto pessoal, ele externou as suas preocupações ao rei Artaxerxes. Nós vimos isso no capítulo 2, verso 1. E a partir disso, nós testemunhamos ao longo de toda essa série de mensagens, uma revolução na cidade de Jerusalém. A cidade que se encontrava há mais de 120 anos em escombros, em grande miséria e desprezo. Nós percebemos a partir dessa atitude de Neemias uma grande revolução. E a partir disso surgem levantes contra a vida de Neemias. Ele que vivia tranquilamente no palácio, se importa, se envolve, se dispõe a fazer diferença no meio do povo de Deus. Daí se levantam 3 grandes oposições. Vocês se lembram quem são os maiores opositores de Neemias? 3 grandes líderes daquela região, que encabeçam um movimento contra Neemias, um movimento abaixo as muralhas. Hashtag abaixo as muralhas. E aí se encabeça esse movimento. Sanbalate, o principal deles, era governador da província chamada Israel. Perceba, governador da província de Israel, Sanbalate, cuja capital naquela época era Samaria. Nesse tempo, o reino de Israel foi dividido em 2 reinos, reino do norte, reino do sul. O reino do norte era chamado Israel, cuja capital era Samaria. Sanbalate era o governador dessa província. E o reino do sul era chamado de Judá, cuja capital era Jerusalém. Também se levanta Tobias. Tobias era amonita. Quem eram os amonitas? Amonitas eram descendentes de Ló. Lembra de Ló? Sobrinho de Abraão. Aquela bênção. Pois é, os amonitas, Tobias era um dos descendentes de Ló. Como surgiram os amonitas? De uma relação incestuosa de Ló com a sua filha mais velha. Esse povo amonitas
do qual fazia Tobias, era fruto de uma relação de Ló com a sua filha mais velha. Descendentes dessa relação. Tobias era o general e comandante do exército de Samaria, ou seja, Tobias era o general do exército do reino do norte de Israel. Também se levanta Gesem. Nós vamos ver que ele vai ser citado aqui nessa passagem. E se fala muito pouco de Gesem. Mas quem era Gesem? Era um governador da província dos Arábios. O que eu quero mostrar com isso, irmãos? Neemias estava vivendo a sua vida tranquilamente no palácio, se importa com a situação do povo de Deus e toma atitudes claras para promover uma transformação no meio do povo de Deus. Daí se levantam 3 grandes oposições, não eram qualquer pessoas, eram governadores, homens investidos de poder e autoridade. São esses homens que estão se opondo à restauração, à reconstrução dos muros de Jerusalém. Perceba que todos eles são líderes, são homens de autoridade e de poder. Não eram qualquer pessoa, eram pessoas de autoridade. Diante disso, vamos fazer a leitura do capítulo 6, versos 1 a 15. Entenda quem são os opositores e o contexto do qual saiu Neemias e do qual Neemias estava vivendo agora, nesse tempo. Neemias 6, de 1 a 15. Os irmãos que aqui estão, os irmãos que acompanham dos lares, acompanhem atentamente essa leitura. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam-me fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Verso 5. Então, Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. Verso 7. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhes: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará agora, Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaias, filho de Mitabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? Quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me.
Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração. Peça ao Espírito Santo que te dê discernimento dos Sanbalates, Tobias e Gesens da sua vida. Peça ao Espírito Santo que te fortaleça para a boa obra. Ore ao Senhor. Pai, graças te damos pela tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Pai, em nome de Jesus, não permita que essa palavra se perca em nossa memória. Não permita que as distrações ao nosso redor desviem o foco da ministração da tua palavra. Não permita, ó Pai, que haja entre nós, Sanbalates, Tobias e Gesens, que nos distraiam da grande obra para as quais o Senhor nos chamou. Mas confirma em nossos corações o teu chamado, confirma em nossos corações a tua vontade, para que de fato façamos diferença no meio do povo de Deus, para que de fato saiamos da zona de conforto e te sirvamos com coragem, ousadia e intrepidez, para que o teu nome seja glorificado e grande obra seja feita a partir de nós e por meio de nós, para louvor e glória do Senhor. Assim oramos, ó Pai, pedindo a ti, repreenda, Pai, no nome de Jesus Cristo, todas as investidas do inimigo contra as nossas vidas e dai-nos discernimento, ó Pai, das oposições do inimigo. Dai-nos discernimento, ó Pai, das artimanhas malignas contra as nossas mãos, contra as nossas vidas. Assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus queridos, na primeira mensagem dessa série de mensagens, Restauração e Renovo no Senhor, eu fiz um desafio, espero que você tenha se lembrado ao longo dessa série de mensagens. Eu disse na primeira mensagem que Jerusalém estava em escombros já há 120 anos, e a proposta era, quanto tempo levou para mudar essa história? Lembra disso? Quanto tempo levaria Neemias para reconstruir os muros? Você já descobriu a resposta no texto bíblico? Quantos dias foram? 120 anos de vergonha, 120 anos de escombros. Bastou um servo se comprometer com o reino de Deus, com a obra do Senhor. Em 52 dias os muros foram restaurados. Como é que está a sua mão? Está calejada? Entendeu agora o propósito? Sua mão está calejada? Está sangrando? Segurando a arma com a esquerda e batendo marcha com a direita? Se não está, é para estar. Nós precisamos entender, irmãos. Entender que, diferentemente de Neemias, Neemias era parte do povo de Deus. Faz parte do pacto, assim como eu e você. Mas, diferentemente de Neemias, ele foi chamado para reconstruir muros. Você foi chamado, no dia da sua conversão, para construir pontes, não muros. Essa é a grande diferença entre nós e Neemias. Ele foi chamado para erguer muros. Você foi chamado para erguer pontes. Sua mão está calejada? Pontes que darão acesso, o perdido ao Salvador, por meio do Evangelho de Cristo. Você tem construído essa ponte? Essa ponte que vai viabilizar o acesso dos perdidos ao único e suficiente Salvador? Sua mão está calejada nessa obra? Nesse capítulo 6, irmão, nós vamos entrar aqui no clímax, no ápice da revolta de Sanbalate, Tobias e Gesem, no ápice das tentativas de frustrar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Nós temos esses 15 versículos, vamos dizer assim, um fechamento, não é? O último estágio das oposições que Neemias enfrentou naquela obra, naquela grande obra, como ele mesmo se refere várias vezes.
Nós temos aqui durante esse percurso, durante esse propósito de Neemias de ser e fazer diferença na vida do povo de Deus, ele enfrenta várias oposições. Como eu disse na abertura, ele não recebeu uma visita de um profeta, ele não teve visões, ele não foi visitado por anjos, ele não sentiu arrepios, ele simplesmente se importou com o povo de Deus. O que você está esperando para fazer uma grande obra? O que nós estamos esperando? Não espere arrepios, a ordem já foi dada. Não espere visões, a ordem já foi dada. Mãos à obra. Amém, irmãos? E no verso 1, Sanbalat, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, ou seja, não era só os três, tinha uma corja juntamente com esses três principais líderes. Ao ouvirem que a obra da reconstrução dos muros estava muito adiantada, ou seja, os muros estavam levantados, as brechas fechadas, só precisava colocar as portas nos portais, só isso, para a obra de reconstrução estar finalizada. Quando eles tomam conhecimento disso aí, eles se enfurecem, o conflito se intensifica, mas a estratégia muda, a estratégia deles muda. Ou seja, o conflito está se intensificando, eles se encontram no momento de desespero, porque aquela obra não pode ser concluída. E quando o muro está praticamente pronto, a última tentativa de interromper o trabalho de Neemias tem objetivos muito claros, mas Neemias discerne as oposições. E nós precisamos discernir as oposições. Nós precisamos discernir as oposições do inimigo contra a obra de Deus através da minha vida. Você tem discernido isso? Neemias discerniu claramente. A primeira estratégia que ele discerne, e com muita maestria, com muito entendimento, com muita sabedoria, o inimigo, através de Sanbalat, Tobias e Gesem, tentou distrair Neemias daquela obra, para fazer-lhe mal. Ele discerniu isso com clareza. Sanbalat estava intencionalmente e decidido parar aquela obra que Neemias estava empreendendo. E ele insistiu por 4 vezes. Qual foi a estratégia? Vamos conversar, Neemias. Ele mudou o tom. Agora ele estava chamando para um diálogo. Nos dias de hoje, como o povo está bobo para chuchu, para chamar um crente para diálogo, fala assim, não, mas que crente esquisito, o cara chamou para diálogo, o crente nem foi, né? É exatamente isso que aconteceu, irmãos. Sanbalat está chamando Neemias para um bate-papo, vem aqui conversar, vamos trocar uma ideia a respeito das coisas que estão acontecendo. Vão lá para o Vale de Ono, lugar longe para chuchu, próximo de terras inimigas. Vem conversar, Neemias. A gente quer trocar uma ideia contigo. Mas Neemias podia ser simples, mas não era bobo. Ele era astuto. E ele percebe o intento. Querem me distrair. Porque se eu deixar essa obra para ir lá conversar, fazer a política da boa vizinhança, a obra vai parar. Mas além disso, eles querem me fazer mal. Ele discerniu isso com clareza e responde 4 vezes. Não irei. Porque se eu for, essa grande obra vai cessar. Olha aí o que diz o verso 3. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Curto e grosso, direto e objetivo. Não irei, porque se eu parar, a obra de Deus vai parar. Você tem discernido as distrações que o inimigo tem colocado na sua vida para que a obra de Deus cesse através de suas mãos? Sim ou não? Você tem respondido a essas distrações com um curto e sonoro não irei? Neemias discerniu e respondeu, não irei, porque se eu parar aqui, a obra cessa. Ele discerniu aquela estratégia maligna. Vamos bater um papo, irmão. Era tudo povo de Deus, irmãos. Povo de Deus, vamos bater um papo aqui.
Enquanto eu fosse, a obra cessaria. Não irei. Tenho grande obra a fazer. Nós percebemos aqui nessa resposta de Neemias 2 atitudes que nós precisamos ter. Primeira, discernir a estratégia do inimigo. As distrações que a vida vai colocar, que os inimigos da cruz de Cristo vão apresentar para fazer a obra de Deus cessar nas suas mãos. Ele discerniu isso claramente. Um convite para um diálogo. Hoje, nos dias de hoje, isso é muito bonito, né? E como tem crente recebendo convite para diálogo e cessando a obra de Deus, porque parou para bater papo com o inimigo da cruz. Ou de repente essas distrações têm sido problemas pessoais, problemas familiares, problemas no trabalho, e tudo isso tem te distraído, e você cessou a obra de Deus, porque deu atenção a essas distrações. A obra parou, você deixou de ser um instrumento de Deus, por causa das distrações que a vida oferece. Ele discerniu as distrações. Primeira coisa que precisamos aprender: discernir as distrações. Mas não somente isso, ele também tinha um discernimento que muitos de nós não temos. Sabe qual é? A importância da obra que ele está fazendo. Você tem discernimento da importância da obra que você está fazendo para Cristo Jesus? Tem? Olha como ele responde por 4 vezes: estou fazendo grande. Percebeu aí? Estou fazendo grande. Você tem discernimento da obra? Sentiu? Irmãos, nós não discernimos as distrações que surgem para nos fazer ser omissos e incompetentes na obra de Deus, e não discernimos a grande obra que o Senhor nos chamou para fazer. Esse é o problema, por isso a obra não avança. A mão não está calejada, está lisinha. Porque o embaraço da enfermidade me travou, o embaraço no ambiente de trabalho me travou, o embaraço de alguém me travou, o convite de alguém me embaraçou, os embaraços da vida estão me impedindo de avançar. Essas distrações estão me travando, me impedindo de avançar. Neemias respondeu: não irei, porque se eu for, essa grande obra para. Ele discerniu as distrações e tinha convicção da grande obra que Deus estava realizando através dele. E nós precisamos ter convicção. Quem você é em Cristo Jesus? Se você ainda não entendeu que você é um ministro de Cristo, um servo de Deus, um sacerdote de Cristo, provavelmente você está distraído com os problemas do mundo. Porque através da sua vida Deus opera milagres, ainda que não sejam milagres sobrenaturais. Ainda que seja o milagre da exortação, o milagre do conforto, o milagre do consolo, o milagre da palavra de sabedoria, o milagre da mão estendida, Deus opera através de você. Amém ou não amém? Está percebendo a grande obra que nós temos para realizar hoje? Não levantar muros, construir pontes. E você é esse canal de Deus. Uma vez em uma reunião de grupo familiar, de coordenação de grupos familiares, uma líder me procurou: pastor, eu quero conversar com o senhor. Falei: após a reunião, irmã, porque eu já tinha discernido o que ela queria, entregar a liderança do grupo. Na hora que ela falou assim, eu já, depois da reunião a gente conversa. Aí durante a reunião, um irmão querido pediu a palavra no meio daquele grupo de líderes. Quero dar um testemunho aqui, pastor. Eu falei: pode falar, meu querido. Eu queria dizer aqui o quanto a liderança da irmã fulana me abençoa e me edifica. O quanto ela me encoraja, porque apesar de todas as dificuldades, ela está liderando grupos com zelo, com diligência, e isso tem me motivado, isso tem me encorajado. No final da reunião, essa irmã falou: pastor, não preciso falar mais nada com o senhor. Percebe, irmãos? Grande obra, você tem consciência da grande obra que Deus opera através de você? Ou você está achando que você é só mais um no banco? Você não é mais um, você é ministro de Cristo. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem dons
para me edificar e edificar essa pessoa que está ao seu lado. Nós não edificamos muros, nós edificamos almas, vidas no reino de Deus. Amém, queridos? Ixi! Nós edificamos vidas no reino de Deus. Amém, irmãos? Olha para o lado. É essa pessoa aí que está esperando ser abençoada através do seu ministério, do seu serviço, dos dons que o Espírito Santo te deu para usar, para edificar essa igreja, para construir pontes, para que muitos que estão lá fora se acheguem a Cristo. Essa é a nossa grande obra, mas nós precisamos ter consciência dela. Nós precisamos ter consciência dessa grande obra. Na hora que vierem as distrações, não irei, porque grande obra tenho para realizar. Esse era o discernimento de Neemias nessas oposições e nessa estratégia. Sanbalate, percebendo que essa distração não funcionou, 4 convites gentis. Aí ele faz o 5º. Olha o que diz aí o texto. No verso 5, então Sanbalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. O que é esse negócio, carta aberta? As cartas anteriores foram seladas para Neemias. Uma carta aberta é uma declaração pública, ou seja, algo que foi dito a toda a comunidade, não somente a Neemias. Ele já estava agora partindo para uma outra estratégia mais agressiva. E o que ele diz nessa carta aberta? Está tudo aí descrito, dos versos 6 em diante. Ele está afirmando que o interesse de Neemias com a reconstrução dos muros era se tornar rei de Jerusalém. Ele está levantando uma calúnia e está dizendo, no meio do arraial de Gesem está se ouvindo que sua intenção é essa. Toma cuidado, que se o rei Artaxerxes ouvir isso aí, ele vai te matar e matar todos os seus. Além disso, tem se ouvido que você tem pago profetas para falarem bem de você, como se você fosse um enviado de Deus. É essa calúnia que está se levantando nessa 5ª carta. Ou seja, a estratégia agora é atemorizar, amedrontar, e de uma forma pública. Porque quando chega assim, fala para todos, qual é a tendência? A gente não fica apavorado? A ovelha se assusta com qualquer coisa, não é mesmo? Por isso nós somos chamados de ovelhas, né? Ovelha se assusta com qualquer coisa. E o povo assustado é o povo crente. Qualquer coisa assusta o povo crente se dispersa, se esparrama. E ele estava usando agora a estratégia de amedrontar, de dizer que havia uma intenção maligna por parte de Neemias. Ele queria ser rei. Além disso, ele pagou profetas para falarem bem a respeito dele, para ele ter status diante do povo. E isso era bem plausível, irmãos. Esse tipo de acusação poderia ser bem plausível. Por quê? Porque o histórico de Jerusalém não era bento. O histórico do povo de Deus é um histórico de rebelião, irmãos. É um histórico de desobediência. Tanto é que eles estavam escravos do Império Medo-Persa. Judá tinha um histórico de rebelião contra os seus governantes. E ainda que Neemias fosse um líder de grande competência, que amava a sua terra natal, o temor e a acusação que se levanta contra eles de revolta seria bem plausível, ainda que ele tivesse bem intencionado, mas essa acusação seria bem plausível, porque o histórico daquele povo é histórico de desobediência, de rebelião, de guerra, e não é assim até os dias de hoje. O povinho que gosta de uma guerra, né? O povinho que gosta de uma confusão. Mas a verdade é que quem não deve não teme. Neemias não devia, por isso ele não temia as calúnias, as difamações. E aquela estratégia para amedrontar não funcionou. Ou seja, qual é a melhor resposta que ele poderia dar a essa intimidação? Ele não se rebaixou, ele não se acovardou, ele não ficou nas redes sociais da época debatendo, respondendo no Facebook, respondendo no WhatsApp. Ele simplesmente disse: isto é coisa da sua cabeça, não tem nada disso, e seguiu em frente na obra.
não se deixou distrair por essas calúnias, não se deixou amedrontar por essas calúnias, e ele diz aí, no verso 8, mandei dizer-lhe, de tudo que disses, coisa nenhuma sucedeu, tudo teu coração é o que inventas. Sanbalate gastou várias páginas para caluniar, ele com uma única frase responde, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, tudo teu coração é que o inventas. Paz na consciência. Ele sabia o que ele estava fazendo. Por isso ele não atemorizou, não ficou aterrorizado diante das difamações e calúnias. Quantos de nós, irmãos, não partimos para a briga quando alguém nos difama e nos calunia? Deixamos a obra e partimos para a via de fato, para tirar satisfação. Vou lá tirar satisfação. Eu deixo a obra que eu estou executando, a grande obra, e vou tirar satisfação. Ou eu dou um gelo no irmão, ou eu brigo, ou eu começo a pagar na mesma moeda, a responder a difamação com difamação. Às vezes a gente não faz isso, irmãos. Neemias não fez isso. Ele simplesmente, tudo o teu coração é que te inventas, vou continuar a grande obra. Não se desgastou, não se perdeu, não ficou aterrorizado. Neemias discerniu mais esta oposição e discerniu o propósito dessa palavra de difamação para provocar medo. Olha o que ele diz no verso 9. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Mais uma lição. Quando você estiver enfrentando oposições, ao invés de se abalar com as oposições, ore ao Senhor. Senhor, me fortalece ainda mais, para servir ainda mais e melhor. Foi isso que ele fez, irmãos. Por isso, uma obra que era impossível aos olhos dos homens, se concluiu em apenas 52 dias, com todas essas oposições de gente de autoridade, de gente de poder, foco. Sabia o que estava fazendo, tinha consciência da grande obra, discernia as oposições do inimigo. Nós precisamos discernir as oposições, e elas virão de formas variadas, disfarçadas, algumas com um discurso agradável e outras com palavras duras, mas precisamos discernir todas elas, para continuarmos a grande obra que o Senhor confiou a nós. Amém, queridos? Neemias discerniu. E em mais umas de suas curtas orações, ele pede a Deus que fortaleça a sua mão, para justamente continuar a obra que tanto tentaram impedir. Como é que nós reagimos diante das dificuldades, às provocações, as distrações que acontecem, às vezes até dentro da nossa casa? Elas te abalam, elas te seguram, elas te embaraçam, ou elas te levam para o joelho? Senhor, fortalece ainda mais as minhas mãos, para que eu continue a servi-lo como o Senhor é digno de ser servido. Nós precisamos refletir sobre isso, porque a restauração dos muros só foi possível porque um servo de Deus se comprometeu com esta grande obra. A construção de pontes que permitirão o acesso de perdidos ao Salvador só é possível se nós estivermos empenhados nessa grande obra. Ou Deus vai te usar, ou vai levantar outra pessoa. Eu prefiro que seja eu. E você? Amém ou não amém? Terceira estratégia que Neemias discerniu com maestria, aquela oposição que se levanta nos versos 10 a 13. Olha só, essa ainda é mais cruel. Desacreditar, colocar o servo de Deus em posição de pecado, em posição de merecer todas as críticas. Pensa nisso. Quando o inimigo não conseguir te parar com as outras distrações, ele vai oferecer a você oportunidades para que você peque contra Deus, para que você seja desacreditado, para que as difamações de fato tenham sentido contra você.
versos 10 a 13. Tendo eu ido à casa de Semaias, ou seja, ele vai na casa desta pessoa, filho de Delaias, filho de um profeta da época, vai à casa dele, e essa pessoa, Delaias, fala assim, eu ouvi dizer que ainda hoje eles virão aqui te matar, eu tenho uma saída, uma saída boa, vão lá para o templo, a gente fecha as portas e ninguém vai te achar. A proposta aparentemente é boa, não é? Sim ou não? O bicho está pegando lá fora, aí chega uma pessoa, vamos lá para dentro da IPE, a gente fecha as portas e fica quietinho lá dentro. Fala, boa ideia, hein? Mas Neemias discerniu que isso aí era uma falsa profecia, que aquele profeta havia sido subornado por Sambalate. Por que ele discerniu isso? Ele sentiu algum arrepio? Ou ele olhou para o olho do camarada e falou assim, Deus não confirmou no meu coração. A gente tem essa mania, Deus confirmou aqui, né? E sai fazendo as coisas sem nenhum discernimento espiritual de fato. Mas ele discerniu a mentira, ele discerniu o engano daquele profeta, ele discerniu que havia ali uma intenção. Por que ele discerniu isso? Você entendeu? Por quê? Ele não sentiu nenhum arrepio, não viu os pelinhos do braço ficando em pé. Ele conhecia a palavra de Deus, irmãos. Porque a palavra de Deus, lá em Números 18, 7, proíbe qualquer um de entrar no templo, exceto os profetas, os sacerdotes, melhor dizendo. Somente os sacerdotes podiam entrar no templo e fechar as portas do templo. Se ele fizesse isso, ele estaria quebrando a lei de Deus, e aí ele estaria em pecado, e aí ele seria acusado de blasfemar contra Deus, de afrontar a lei de Deus. Ele discerniu essa mentira, porque ele entendeu, o meu Deus não daria uma ordem contrária à sua lei. Simples assim, irmãos. Não foi calafrio, foi entendimento das Escrituras. Ele discerniu que ele, enquanto sucessor de Zorobabel na construção dos muros, ele até podia encontrar abrigo no pátio do templo. Mas se Neemias caísse nos laços dessa proposta e buscar asilo dentro do templo, ele estaria incorrendo na quebra do mandamento de Deus, estabelecido em Números 18, 7, em Deuteronômio, que também traz essas leis, em Levítico, leis a respeito do templo de Deus. E a razão dessa manobra é claramente revelada no verso 13, olha aí o que diz o verso 13. Para isto o subornaram, para me atemorizar, para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperar. Ou seja, um crente que dá motivo para ser difamado, é aquele crente que peca. Se você não deve, você não tem o que temer. Se nós andamos com a nossa vida de santidade em dia, de acordo com a palavra de Deus, não tema as calúnias do inimigo, apenas entregue-as ao Senhor. Mas se nós viermos a cair e pecar contra Deus, aí sim, tema a mão do Senhor. Ele discerniu, essa palavra do profeta é falsa, porque ela contraria a lei de Deus. Será que nós estamos conscientes o suficiente da revelação de Deus para discernir as falsas propostas do mundo e até de falsos irmãos? Às vezes muitos falsos irmãos estão nos levando a pecar contra Deus com essas palavras contrárias à palavra de Deus. E nós precisamos discernir isso, irmãos, essas distrações que vão tirar de nós todo o ímpeto para a obra de Deus, todo o entusiasmo, porque o pecado mata. O pecado tira a alegria, o pecado tira o entusiasmo, o pecado tira a autoridade de servir. Porque o pecado nos abate. Nossa consciência é a primeira a nos acusar. Você não tem autoridade, você está em pecado. E o inimigo também faz isso. Amém, irmãos? Ou seja, ele procurou amedrontar, hoje mesmo você será perseguido e morto. Vamos para o templo. A palavra de Deus diz que eu não posso, só o sacerdote pode entrar no templo. Essa conversa é conversa fiada, não é da parte de Deus. É um enganador. Na hora ele discerniu. E naquele instante, ele ora mais uma vez. Verso 14. Lembra-te
meu Deus, de Tobias e Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos demais profetas que procuraram me atemorizar. Ou seja, não foi só um profeta, foram vários que tentaram atemorizá-lo. E aqui ele está fazendo uma oração imprecatória. Sabe o que é isso? Uma oração de pedido de justiça. Lembra-te, ó Deus, dessas pessoas que estão me causando mal e que estão intentando contra a obra do Senhor. Lembra delas. Isso é o que é chamado de oração imprecatória. Neemias não era bobo. Ele podia ser uma pessoa simples, como uma pomba, mas era astuto como uma serpente. Tinha consciência da grande obra que estava se realizando através de suas mãos, através de sua liderança, e discernir as oposições do inimigo. Nós precisamos ter essa postura, discernir as oposições do inimigo e compreender a grande obra que Deus quer realizar através de nós. E não tem obra maior do que salvar vidas. E você é esse construtor de pontes. É você esse instrumento de Deus para alcançar os perdidos. Mas não podemos nos deixar distrair, não podemos nos deixar amedrontar, não podemos nos deixar cair nas ciladas do inimigo. Nós precisamos estar discernindo quem nós somos no corpo de Cristo e discernindo as investidas do inimigo contra nós. Para sermos bem-sucedidos, irmãos, que nesta obra a responsabilidade é nossa. Outros tentaram reconstruir os muros e não conseguiram. Neemias, sem nenhum chamado especial, foi lá, no temor do Senhor, e concluiu aquela obra. Discernindo a vontade de Deus, discernindo a palavra do Senhor, e discernindo a grande obra que Deus tinha para ele realizar a favor do seu povo. E a reconstrução foi concluída, como diz aí no verso 15, em apenas 52 dias de trabalho. Trabalho focado, trabalho concentrado, discernindo as oposições do inimigo. Aquela obra grandiosa foi realizada para espanto de todos os opositores. Apesar dos obstáculos que Neemias enfrentou, o texto nos diz que essa obra foi realizada com maestria, com um exemplo de liderança, com um exemplo de serviço ao Senhor, sem esperar nada em troca. Aliás, recebendo só provocação, recebendo só difamação, recebendo só dificuldades. Ele podia continuar lá no castelo tranquilinho, não podia? Mas ele se importou. Você quer continuar tranquilinho aí no banco ou você quer se importar com os perdidos? Quem que você acha que Deus vai dizer, esse é o meu filho amado, que faz o que eu quero? Lembra das parábolas dos talentos. Quem foram os servos ovacionados pelo Senhor? Os fiéis ou os infiéis? Essa experiência de Neemias precisa nos ensinar que toda oposição à obra de Deus pode ser vencida se nos comprometermos com o Senhor. Uma perguntinha para a sua reflexão. Lembra de quem eram os opositores? 3 pessoas se destacaram, todos eles com cargo de poder e autoridade. Por que eles só ficaram na base da intimidação, da difamação? Por que eles não partiram para o ataque? Por que eles não chegaram com suas tropas e destruíram toda aquela obra e mataram Neemias? Por quê? Já parou para pensar nisso? O que Neemias faz lá no capítulo 2? Quando ele compartilha com o rei a situação de Jerusalém, o motivo de sua tristeza, o que ele pede ao rei? Cartas. Dai-me cartas para os governadores de todos os lugares. Lembra disso? Sim ou não? Esses governadores, apesar de terem poder, se eles tocassem Neemias, eles estariam comprando uma briga com o rei Artaxerxes. Por isso eles permaneceram só na intimidação, por isso eles permaneceram só na provocação, porque contra isso não há lei. Vai na justiça e fala assim, ó, fulano está me provocando, enquanto ele não te der um tapa na cara eu não posso fazer nada, não é assim? Já foi fazer um BO? O camarada está me xingando lá, está me difamando, enquanto ele não te bater eu não posso fazer nada. É assim que eles falam. Neemias tinha cartas
que o autorizavam àquela obra, por isso só ficaram na intimidação, na provocação. É por isso que Satanás só fica na intimidação e na provocação, porque você tem cartas, você tem pelo menos 66 cartas. O problema é que a gente não entende isso. Você tem pelo menos 66 cartas nas suas mãos, te autorizando a obra, a essa grande obra. Por isso o maligno não nos toca. Ele pode intimidar, ele pode provocar, ele pode difamar, ele pode causar confusão. Tocar não. Tocar não. Você tem consciência disso? Então o que nós estamos esperando para construir pontes? Neemias foi chamado para erguer muros. Nós somos chamados para erguer pontes, através do evangelho da salvação. Trazer os perdidos para a presença do Pai. E nessa grande obra, você tem cartas te autorizando a destruir principados e potestades, a quebrar cadeias e grilhões, a ministrar cura e salvação por meio de Jesus Cristo. Amém ou não amém? Irmãos, nós precisamos ter consciência da grande obra que nós temos para executar. Neemias enfrentou dificuldades e oposições, mas ele sabia o que queria e tinha convicção dessa grande obra que tinha que ser feita. Assim como Neemias, nós temos também uma grande obra a ser feita. Nós só precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós só precisamos discernir as distrações e permanecer firmes na grande obra, porque o Senhor é o maior interessado nela. E essa é a grande diferença entre nós e Neemias. Você não foi chamado para construir muros. Vira para o seu irmão, fala assim: você foi chamado para construir pontes. E essa ponte é a pregação do Evangelho de Cristo, o Evangelho que é o poder de Deus para salvar todo aquele que se encontra perdido. O quanto estamos comprometidos em ser e fazer diferença no reino de Deus. O quanto estamos comprometidos. A partir desse texto, eu quero trazer 3 aplicações muito simples e muito práticas. Primeira aplicação: nós precisamos discernir as oposições dos inimigos. Nós precisamos discernir essas oposições. A primeira aplicação é: mantenha o foco. Mantenha o foco. Vamos discernir as oposições, as distrações, e não vamos cair nesse laço. Como diz o irmão, chuta o laço. Discerna tudo isso e mantenha o foco. A grande obra que nós temos para fazer. Não caia nos convites do mundo, nas distrações das pessoas. Mantenha o foco em servir ao Senhor. Essa é a primeira aplicação. Neemias manteve o foco, por isso aquela obra foi realizada. Se ele tivesse caído nas distrações, ele teria sido morto e a obra teria sido paralisada. Segunda aplicação: mantenha-se vigilante. Manter o foco, manter-se vigilante. Porque as estratégias são inúmeras, são várias e de tipo diferente. Algumas estratégias politicamente corretas e outras estratégias mais agressivas. Mantenha-se vigilante. O inimigo vai tentar nos amedrontar, nos assustar, para que paremos essa grande obra. Então mantenha-se vigilante. Terceira e última aplicação, meus queridos. O inimigo vai tentar te desacreditar. A melhor forma de desacreditar um crente é levá-lo a pecado. É levá-lo a tropeçar contra Deus. Então leve a sério a sua santidade pessoal. Porque quando nós pecamos, nós ficamos desautorizados, envergonhados. Perdemos a disposição, o entusiasmo em servir a Deus. Quando nós caímos nas distrações, quando nós tropeçamos e perdemos o foco e a vigilância, a obra cessa, a obra paralisa. Mas quando nós pecamos contra Deus, o vigor se esvai, o entusiasmo se perde, a alegria se extingue. Por isso, muitas vezes, o inimigo vai tentar colocar oportunidades de pecado na sua caminhada. De repente, através de um grande amigo. Não tem nada a ver não, só uma vez. Vamos lá. Discirna a palavra de Deus e fique na palavra de Deus. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Como é que tem sido essa grande obra através da sua vida?
Ore ao Senhor, peça ao Senhor: Senhor, abre os meus olhos espirituais, me acorda, que eu estou aqui apagado, dormindo por causa dos meus problemas, das minhas dores, das minhas lutas, e me distrair com tudo isso. Eu quero voltar para o centro da sua vontade, quero te glorificar através das minhas dores, quero te glorificar através do meu desemprego, quero te glorificar através desses conflitos familiares. Quero realizar essa grande obra para louvor e glória do Senhor. Ore ao Senhor. Neemias não permaneceu acomodado. Ele se levantou e foi. Há uma grande obra a ser realizada e você é esse construtor. Vamos orar? Pai, graça te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Senhor, por misericórdia, Senhor, desperta o que dorme. Aviva a tua obra em nós. Muitas vezes caímos pelo percurso, nos distraímos com as distrações da vida, nos atemorizamos com os sustos do presente século, com as dificuldades da vida, e muitas vezes caímos em pecado e somos desacreditados como servos e ministros do Senhor, como discípulos de Cristo. Senhor, tem misericórdia, visita cada coração nessa noite. O Senhor sabe em qual área o inimigo tem encontrado vantagem na minha vida e na vida dos meus irmãos. Desperta-nos para que possamos discernir essas áreas e dizer não, porque temos uma grande obra a realizar. Aviva a tua obra na tua igreja, desperta a igreja presbiteriana do Dourado, que sejamos de fato uma igreja que se compadece daqueles que estão em trevas, que possamos de fato ir de encontro aos perdidos, que nossos grupos familiares, ó Pai, sejam de fato agências missionárias, ó Pai, agências que alcançam os perdidos, que cada membro dessa igreja entenda o seu papel no corpo de Cristo e seja este ministro do Senhor, realizando grande obra na vida daqueles que estão ao redor. Pai, nós te pedimos nessa noite bendita, continue falando aos nossos corações e não permita, ó Pai, que caiamos em tentações, não permita, ó Pai, que caiamos nos laços das distrações, mas prepara as nossas mãos para esta grande obra, para que o Senhor seja glorificado e que possamos, ó Pai, te alegrar com o nosso serviço, exaltar o seu santo nome com o nosso serviço e glorificar o Senhor com as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quero convidar aqui a equipe do Ministério de Louvor. Nós vamos encerrar esse momento de culto adorando ao nosso Deus.